Apareceu, muito bem. Bom, comecei a gravar, tá? Tudo bem, Pedro? Como é que você está? A Sara, a Beatriz Tudo e a bem. Cleide estão aqui, mas não querem mostrar a carinha delas. Eu entendo. Melhor não. Melhor não, eu entendo. Ó, o André está conectando. Então, a orientação que eu recebi dessa semana era que, por conta da nossa necessidade de corrigir as atividades, lançar a pauta e nota no portal, para a gente fazer algum tipo de atividade com vocês de uma maneira menos pesada, enfim, né? Embora eu não acho que a gente tenha feito nada muito pesado, em que pese aquelas atividades escritas, que eu considerei todas elas, tá? Aí eu que fiquei imaginando que eu fiquei a parte da tarde toda agora fazendo isso, levantando, porque dá trabalho, né? Eu falei assim, o que eu vou trabalhar com eles? Ali eu posso trabalhar de duas coisas, mas eu acho que para ser mais light, a gente pode deixar essa discussão sobre a reforma trabalhista, que eu coloquei para vocês lá no sistema, a MP 927 e a MP 935, que é um assunto atual. Eu gostaria de conversar com vocês, mas à medida que o semestre vai se encerrando, tá? Então, por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Na verdade, assim, vou ser muito sincera com vocês. Eu não sei o que vai acontecer na semana que vem, né? Eu acho que vocês todos estão passando por isso. Por que eu não sei o que vai acontecer? Porque na minha profissão, na minha atuação enquanto advogada, os prazos processuais, por exemplo, eles estavam todos suspensos. Eles voltaram agora, dia 4 de maio. No entanto, o Judiciário Trabalhista, inclusive, já nos informou, através do Conselho Nacional de Justiça, que eles vão fazer as audiências todas online, por uma ferramenta própria do Tribunal do Trabalho. E a OAB entrou com uma reclamação a respeito disso, pedindo, inclusive, para suspender, porque... Né? E aí, assim, a gente tem assim, vocês devem ter visto hoje o noticiário de que o rodízio vai ser alterado na cidade de São Paulo, a partir da semana que vem, justamente para evitar fazer o tal do lockdown, que é tudo parado, né? Então, o que eles estão fazendo? Para evitar uma situação de lockdown, no qual realmente se suspende tudo, eles vão fazer o rodízio em dias alternativos. Então, na verdade, para diminuir fluxo, que eles tentaram fazer hoje, essa questão de... hoje não, essa semana, essa questão de diminuir as vias, tá? Não é interdição total das vias, mas parcial dessas vias, né? Principalmente 23 de maio, Moreira Guimarães, o pessoal mais lá da Zona Norte, na Santos Dumont, enfim. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu, por exemplo, tinha planejado de semana que vem já retomar algumas atividades no escritório, tendo em vista que as audiências seriam virtuais. Então, assim, o cliente precisa ir no escritório, a testemunha precisa ir no escritório para a gente usar a sistemática. Então, eu já combinei com a minha sócia que a gente ia voltar e ia se organizar para fazer isso, mas já não posso mais, né? Por conta dessa mudança do sistema de rodízio. Posso ir de metrô? Posso, o metrô está funcionando. Eu moro com uma escola do lado do metrô, mas assim. E o receio da gente também andar de transporte público, para que se você pode, né? Aquela situação. Se você pode, você fica em casa. Se você não pode, você realmente tem que trabalhar, você está botando os cuidados possíveis. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que eu gostaria de trabalhar com vocês essas questões novas em função do Covid-19 mais para o final do semestre. Eu não sei se vocês estão sabendo já do calendário da instituição. Parece que nós vamos ter aula esse mês de maio todo e no começo de junho vocês vão ter que fazer uma outra atividade, tá? Que vai ser considerada a prova e a nota do segundo bimestre. E aí, acredito que a gente não volta mais presencial esse semestre. Semestre que vem está programada as aulas, pelo que eu entendi, para ser retomada dia 5 de agosto. Mas, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, né? Nós não sabemos. Então, eu acho melhor eu deixar isso para o final. Aí nós vamos combinar assim, eu recebi hoje o comunicado do professor Carlos,
sobre a prova, sobre a data da prova. Então, se eu não me engano, a nossa prova vai ser 4 de junho. E eu entrando no portal para colocar a disciplina, a matéria de vocês de hoje, eu encontrei lá esse mesmo comunicado. Então, vocês provavelmente, se acessarem o portal, vão receber essa informação também. Só que aí, gente, assim, assusta, porque 4 de junho, pelo calendário, eu tenho olhando aqui, que eu tenho um calendário aqui do lado, assim, do meu computador, aqui no meu escritório de casa. Eu olhando, às 4 de junho, a gente tem a aula de hoje, que é 7 de maio, semana que vem, 14 de maio, 21 de maio, na outra quinta, 28 de maio. Depois, dia 4 de junho, é a próxima quinta. Assim, eu tenho 3, com exceção da aula de hoje, eu teria 3 aulas com vocês para trabalhar alguns conteúdos faltantes, tem vários, né? Eu tenho que falar sobre férias, eu tenho que falar sobre algumas questões previdenciárias com vocês ainda, né? Então, eu prefiro deixar semana que vem, a gente retoma todo o nosso conteúdo. Eu vou pegar o plano de ensino, ver o que eu consigo agregar em aulas no dia 14, no dia 21 e no dia 28. E aí eu já vou ter feito a prova, inclusive, que é para outra semana ainda, mas eu já vou ter feito. E aí eu vou conversar com vocês do mesmo jeito que eu conversei na aula anterior a essa avaliação. Então, portanto, a aula de hoje, a ideia é fazer uma revisão simples, tá? Da avaliação de vocês, inclusive para vocês entenderem a pontuação, para vocês entenderem o que eu procurei fazer, tá? Eu não sei se vocês viram, mas eu vou até já fazer a compartilhamento aqui da tela para vocês entenderem, né? Eu pensei de colocar o arquivo no Word mesmo do trabalho, mas eu achei que seria temeroso, né? Porque vai que a coordenação, a faculdade entenda que eu estou plagiando, enfim, tá? Bom, um aviso. A prova, então assim, a prova que vocês tinham que fazer, atividade que vocês tinham que fazer dissertativa foi essa, tá? Então, vocês não vão ter que fazer mais agora, para o dia 4 de junho, uma atividade dissertativa. Eles ainda estão verificando como que eles vão fazer em relação ao tempo de vocês realizarem, tá? Mas assim, vai ser no dia da aula. Então, eu não sei se vão ser algumas horas que vocês vão ter para fazer a atividade ou se vai ser o dia todo, enfim, tá? Isso eu não tenho essa informação, que é o pessoal lá da tecnologia que está desenvolvendo isso. Então, o que já, na verdade, assim, é um grande trabalho para nós, professores, para elaborar essas questões, testes. Por outro lado, para vocês fazem talvez mais rápido, né? De uma maneira um pouco mais tranquila, mas ciente de que vocês vão ter um período para realizar. Já acertei a tá? Bom, vamos então em relação à atividade que eu pedi para vocês fazerem semana passada, né? Que vocês entregaram. Todos os arquivos foram recebidos. Eu acho que foi o seu, Gabriela, que eu não tinha conseguido. Eu recebi no Pages, mas aí você me mandou no e-mail e o Word, tá? Então, fica tranquila, foi considerado, foi autorizado considerar todos os que mandaram e-mail. Eu tenho, parece que outra aluna que mandou no Pages que eu não consegui abrir. Foi a Ayane, mas ela trancou a faculdade por esses dias. Isso mesmo, mandou no... O que aconteceu? Trancou? Não quis, não quer, não consegue mais fazer. Que pena. Inclusive, ela entregou no Pages e pena mesmo, porque ela fez todas as atividades, ficou com... Executivo. Quem tá com... André, muta aí seu microfone, por favor. Bom, mas enfim... Desculpa, professora. Imagina, o seu foi considerado, viu, Gabriela? Deu tudo certo. Realmente, eu não consegui abrir no Pages, eu tentei, mas aí eu vi o e-mail e foi considerado, não tem problema não, tá? Bom, a gente tem bastante trancamento, né? Infelizmente, pelo que eu vi aqui na lista que eu peguei do portal, eu considerei a Ayane, a gente está com 17, então a gente vai estar com 16.
E mesmo assim, desses 17, não foram todos. Ó, quem não enviou, não, se bem que não enviou, não está mais matriculado. Eu só precisava confirmar com a Monique. Vocês conhecem a Monique? Se eu não me engano, ela também trancou. Ah, então por isso que ela não enviou, né? Deve ser por isso que ela não enviou. 2 pessoas não enviaram, a Monique e a Débora Karen. Eu acho que, pelo que a Carolina me disse, ela também vai trancar essa Débora Karen, não é isso? Vocês não sabem? Eu acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, é isso. Bom, mas enfim, como não aparece para mim que está trancado, eu vou lançar do mesmo jeito, estou esperando só a autorização do professor Carlos. O que eu vou... Vamos lá, vamos tentar resolver, senão daqui a pouco o Zoom me avisa que o horário está acabando e eu não trabalhei com vocês isso. Que eu quero mencionar. Vamos lá, primeira questão. A primeira questão, primeiro está lá. Com base no texto apresentado na próxima folha e no conteúdo que a gente trabalhou nas aulas presenciais e virtuais, que a gente trabalhou bastante isso nas 2 ou 3 aulas presenciais que a gente teve, né? Apresente, após a leitura atenta do texto abaixo, responda as seguintes perguntas. Então, anexo, na outra página, eu por receio de vocês não terem um referencial teórico, né? Porque eu dei bastante coisa em aula, eu passei material, mas assim, na hora de se preparar, eu falei assim, é melhor eu passar um texto, um referencialzinho, até para vocês se acostumarem com isso, esse tipo de questão, porque a maior parte das questões de Enem, que é o Exame Nacional, de ENAD, que é o Exame Nacional quando se avalia o curso superior, ele é feito dessa maneira, né? Com os textos e depois que faz a pergunta. E nem sempre a pergunta é relacionada ao texto, mas o texto serve para sensibilizar, o texto serve para fazer vocês entrarem no assunto, e em algumas situações para confundi-los, né? Então é importante vocês terem essas dicas aí, porque vocês, fazendo um curso superior, vão enfrentar um trabalho de conclusão de curso, vão enfrentar um exame nacional de avaliação do curso, tá? Então, é bom vocês já irem se acostumando com esse tipo de questão. Eu não vou ler o texto aqui, mas a ideia era falar um pouquinho do federalismo, do estado, do nosso estado brasileiro, tá? Então, no segundo parágrafo do texto já está aí, o federalismo no Brasil segue estruturalmente o modelo estadunidense, ou seja, nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta que eu fiz, como é o Estado brasileiro? Eu queria que vocês respondessem que o Estado brasileiro é, então, um Estado o quê? Federativo, tá? Essa palavrinha aqui, ó, era fundamental encontrar na resposta de vocês. Claro, formado pela União dos Estados, da União, dos municípios, do federal, ok. Então, quem fez a mais, eu considerei certo. Quem fez, colocou, teve vários de vocês colocaram que é formado pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, o que é importante a gente entender? A pergunta é como é o Estado, né? E eu dei um texto de federalismo. Então, eu justamente fiz de propósito, mas não para levá-los a erro, justamente para tentar minimizar o impacto do erro de achar que, o que é poder legislativo, executivo e judiciário? Poder legislativo, executivo e judiciário é a fragmentação do poder, né? É a tripartição do poder, é transformar esse poder, e não, lembra da aula que a gente falou? Não ficar só na mão de um rei, de um déspota, de um monarca, enfim, né? E ter um que executa as leis, outros que fazem as leis e o outro que julga o conflito que pode existir nesse estado, tá? Então, isso era fundamental aqui nessa letra A. Na letra B, aí eu complementei. Quais são esses entes federativos da República do Brasil? Né? Então, assim, percebam, eu já dei a resposta da A na B, entendeu? É somente uma leitura atenta, claro, né, que vocês vão desenvolvendo, vão treinando isso, vocês já percebem, né? Então, a resposta é essa, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu acho que eu considerei certo, vários de vocês não colocou o Distrito Federal, é importante vocês colocarem, vários colocaram, né? Não dá para generalizar também.
E só para vocês saberem, essa questão aqui, então assim, eu tinha que atribuir 6 pontos para essa atividade, tá? E eu tinha 4 questões, na verdade. Então, algumas questões eu tinha que valer mais e outras questões tinham que valer menos. O que eu fiz? Para essa questão, eu dei 1 ponto para cada letra. Então, essa questão valia 2, porque tinha um texto grande para ler, tá? Então, a 1A valeu 1 ponto e a 1B valeu mais 1 ponto. Então, ao total, são 2 pontos, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Vamos lá, questão 2. A questão 2, a famigerada questão 2 em relação ao probleminha, tá? Gente, olha, não se assustem, né? O problema, ele é um problema que caiu em exame de ordem, só para vocês terem uma ideia. Mas como a gente falou muito sobre esse assunto e eu frisei bastante em aula, eu quis fazer esse problema justamente para vocês perceberem como a gente é levado a erro, tá? Alguns acertaram sem problema nenhum, mas vários de vocês colocou que ela era empregada doméstica, tá? Vamos lá, vamos entender. Olha só, determinada senhora foi admitida como cozinheira para trabalhar em escritório de advocacia de segunda a sexta. Então, ok, ela é cozinheira, mas ela trabalhava numa casa de família? Ela trabalhava num lugar onde tem atividade lucrativa? Essa era a pergunta que a gente tinha que fazer. Suas funções consistiam em... Aí olha como leva a gente a erro. Suas funções consistiam em cuidar da cozinha e da copa da casa, em que funcionava o escritório. Fazer compras e servir refeições para os advogados e estagiários. Então, a gente entende assim, ela faz trabalho de uma doméstica, porque ela tem que fazer compra, cozinhar, só faltou lavar e passar aqui, né? Só que ela fazia isso num escritório, ela não fazia isso numa casa de família, onde tem... Lembra que a gente falou? Atividade lucrativa e atividade não lucrativa? Aí eu perguntei, retomando os conceitos estudados em aula, qual é a vinculação existente entre a prestadora de serviços e o tomador de serviço? Isto é, entre a senhora admitida como cozinheira e o escritório. Então, qual era a relação de trabalho? Ela era a relação de trabalho de empregado doméstico? Era a relação de trabalho de empregado via CLT? Era a relação de trabalho avulso? Relação de trabalho autônomo? Então, assim, o texto já fala que ela foi admitida para trabalhar no escritório de advocacia de segunda a sexta, tá? Qual que era a resposta, então? O que vocês acham? Doméstica? Professora, eu tinha colocado CLT, se eu não me engano. Então, eu acho que você foi um dos que acertou. Tá? Porque eu lembro que na sua revisão, eu tinha até te perguntado no dia da aula lá, que era a questão de se ela trabalha para a família ou para a empresa, que foi o que você falou agora. Aí Lembra que eu disso, coloquei a diferença? Eu frisei isso no dia, né? Então, assim, é normal a gente errar. Diante disso, eu pensei assim, eu falei assim, eu não vou considerar essa questão muito ponto, né? Então, já que eu posso jogar aqui, porque eu vi que foi a única questão que vários erraram, tá? As outras não, vocês acertaram bem. Foi a mais difícil mesmo. E aí, mais difícil. então, em vez de eu colocar 2 pontos, valeu 1 ponto só essa questão, tá? Eu achei melhor, porque senão eu ia prejudicar demais, tá? Mas entenderam, acharam difícil, mas agora lendo com cuidado, vocês entenderam. Espero que sim. Né? E que não se esqueçam, tá? Bom, até porque, gente, vou ser muito sincera com vocês. Eu conheço advogados que não militam na área, claro, mas que não sabem a diferença, que não entendem que essa é a diferença do trabalho via CLT e do trabalho de empregada doméstica, do trabalhador autônomo, do avulso, aquela aula que a gente deu, sabe? Das várias formas de trabalho. Então, isso é interessante porque a gente vive um momento de muita mudança nas relações de trabalho, né? A gente teve muitas reformas na legislação, agora, sobretudo, um momento de mais mudanças ainda, por conta dessa pandemia, né? Então, assim, é importante, vocês que vão trabalhar ou trabalham já diretamente com essa questão de recursos humanos, vão ter que lidar diretamente com essa legislação. Por isso que eu queria deixar um pouquinho
dessas mudanças que aconteceram para o final do semestre, né? Eu sei que faltam só 3 semanas, mas enfim, para eu mesmo depois, né? Depois da prova, enfim, porque uma coisa é a atividade acadêmica, a outra coisa, né, é você se atualizarem, inclusive, tá? Bom, vamos passar para a terceira questão. A terceira questão, essa questão, gente, eu sei que ela é antiga, né? Ela foi antiga de uma questão de ENAD, mas ela foi uma questão que foi perguntada no ENAD. O que é o ENAD? O ENAD é um Exame Nacional de Avaliação de Curso Superior, tá? Então, todos os cursos, desde o direito, da psicologia, da sociologia, dos cursos de gestão, né, eles passam por essas avaliações. É o MEC quem faz. Do mesmo jeito que o MEC faz a Avaliação Nacional do Ensino Médio, com o Enem, ele faz a Avaliação Nacional do Ensino Superior. Ele não faz na mesma frequência que o Ministério da Educação faz com o ensino médio, todos os anos, tá? Mas ele faz para cursos específicos de 2 em 2 anos. Então, tem ano que é só de curso de saúde, tem ano que é só do curso de humanos, tem ano só do curso de exatos. Então, assim, essa questão caiu numa prova de ENAD e é interessante que vocês vão passar lá no final da formação por esses exames, porque uma vez que a instituição de ensino oferece um curso, ela é avaliada também, entendeu? Então, vamos lá. E as questões de ENAD, elas são bem típicas dessa forma, né? Ela coloca, e assim, eu pedi para vocês comentarem, eu adaptei a questão, mas eu pedi para vocês comentarem só se era verdadeira ou falsa, e se a segunda justificava a primeira. Mas, na verdade, lá no ENAD, você tem 5 alternativas e eles escrevem assim: a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, as duas são verdadeiras, as duas são falsas, uma não justifica a outra. Então, assim, é um exercício muito grande de interpretação da língua portuguesa, né? Muito... É a palavra que me vem à cabeça agora, que não é adequada, mas assim, é bem custoso, sabe? Você fazer esses exames. E não pensem que o MEC afrouxa, não. Ele quer faz coisas bem complicadas. Então, mas vocês saíram bem nessa questão, até porque eu frisei bastante isso em aula, né? Então, é assim, a questão a afirmação o trabalho prestado por pessoa física sem subordinação jurídica para determinado tomador de serviço configura uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Qual que é a questão aqui? Tá certa? Tá certa, porque tá falando justamente isso aqui, ó, o sem subordinação. Lembra que a gente viu que subordinação é um dos requisitos do vínculo de emprego? Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui uma relação de trabalho e não de emprego. Aí ele fala assim, por quê? Porque a relação de trabalho é um gênero da prestação de serviço que engloba várias espécies. Aí tem aqui exemplos, autônomo, eventual, temporário. Dentre elas, a relação de emprego, que é o trabalho com a subordinação jurídica prestada por pessoa física. Então, isso aqui, ó, bastava vocês reverem um pouquinho das telas ou da aula que a gente trabalhou sobre essas diferenças, que vocês conseguiriam responder. A maior parte acertou, né? Eu acho que ficou gravado isso, enfim, né? Na nossa aula, e não tem problema nenhum. Eu estou aproveitando para destacar isso aqui, porque para vocês guardarem, inclusive, e repassarem para os demais que não puderam comparecer, tá bom? Bom, vamos passar para 4? A 4 era simplesinha, né? Eu achei legal, eu falei assim, deixa eu aproveitar a oportunidade e colocar aquelas figuras, porque a gente muitas vezes não sabe muitas vezes o que cada coisa representa, né? As representações. Então, se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai ver que Brasília foi uma cidade planejada para ser a capital do país, para ter essa representação do poder central, que a capital do Brasil antes era o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro já foi a capital do país, e Brasília foi uma cidade planejada para isso. Então, assim, os poderes, que a gente sempre insiste na questão da tripartição dos poderes, eles estão muito bem representados em Brasília,
né? Tanto é que a gente sabe que tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário, né, os chefes, os topos, esses órgãos topos, eles ficam em Brasília, né? E aí vale muita coisa para a gente analisar, né? Tem música, tem um monte de coisa. Eu sou velha, né, para vocês, mas a gente tem umas músicas muito interessantes da época do Legião Urbana, a época do rock, né? Rock nacional, que surgiram lá essas bandas, inclusive questionando esses poderes, né? Mas enfim, por que eu trouxe os desenhos? Eu trouxe as fotos, desculpa, justamente para fazer vocês refletirem aquilo que alguns de vocês colocou na primeira questão, né? Falando que o Estado brasileiro era formado pelos 3 poderes. Tá errado? Tá errado porque, assim, a forma do nosso Estado é forma federativa, né? A composição do nosso poder é que é tripartite, né? Do poder da nossa república, tá? Então, essa foto aqui, a primeira foto era a do Congresso, na verdade não é do Congresso, do Congresso Nacional, que representa o quê? O Legislativo, né? Aqui, inclusive, gente, está até errado. Na verdade, não é Congresso Nacional, não, é Câmara dos Deputados. O Senado, assim, corretamente, é o seguinte, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tá? Eu não fui muito rigorosa nisso, não, porque se eu fosse rigorosa, eu não ia dar ponto para ninguém. Eu não queria que vocês se prejudicassem, né? Até porque a gente já está sendo prejudicado demais por toda essa situação, tá? Mas, assim, rigorosamente, esse Poder Legislativo Federal, ele é o Congresso Nacional, que é formado, então, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Aí eu coloquei aqui, ó, bicameral, mas pelo fato de vocês entenderem assim, tem as 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, né? Então, que qualquer lei, ela precisa ser aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Naquela apostilinha que eu mandei na nossa aula de revisão, tem isso bem detalhado, inclusive tem foto do Senado, tem foto da Câmara dos Deputados, tá? Eu acho que isso é mais para conhecimento geral, não é relacionado à nossa matéria, mas é relacionado à questão de direito. Né? Da onde veio as medidas provisórias trabalhistas? Veio da Presidência da República. Pode o presidente da República editar medida provisória? Pode, né? Em situações de urgência, de relevância, que é justificado pela nossa situação de pandemia, por exemplo. Tá? A próxima tela é sobre o próprio Palácio do Planalto, né? O Palácio do Planalto é onde fica o poder, está até errado aqui, ó, fiz correndo, o poder executivo. Esse poder executivo, quem que representa? O presidente da República. É só o presidente da República? Não. É o presidente da República que é o chefe deste poder, né? No nível federal. Assim como no estadual é o governador do estado, assim como no município é o prefeito municipal. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha com quem? Com os ministros de Estado, né? Então, é super interessante que a gente está acompanhando, porque a gente teve lá a demissão do ministro da Justiça, a demissão do ministro da Saúde, então, foi uma situação de pandemia, quem que é o mais importante? É o da Saúde, nós temos planos fiscais, é o ministro da Economia, né? Então, assim, é para vocês se atentarem que existem as pastas, né, os assuntos específicos. E aí, é super interessante isso em Brasília, porque assim, fica o Congresso Nacional numa ponta, o Palácio do Planalto na outra ponta, e em frente o Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, nessa esplanada dos ministérios, culmina lá no Palácio do Planalto, é onde tem todos os ministérios, né, ou os principais ministérios do governo federal. Tá? Então, entendam que isso foi planejado, né? Vale a pena, hoje em dia, fazer um Google Earth aí para entender esse contexto, que é onde a vida política do país se desenvolve, né? E, por fim, a gente tem lá, da frente do Palácio do Planalto, a representação máxima do Poder Judiciário.
Aí, como que eu ia saber, professora? Essa fotinho aqui que indica a deusa da justiça, né? A ideia de que a deusa, né, é cega, né? Porque a ideia é ser cego para ser justo com todos. Tem uma história da mitologia, né, que explica isso aqui para os advogados. Mas só para vocês entenderem que, então, é a tal da tripartição dos poderes. A gente tem um poder que executa, um poder que julga e um poder que faz as leis, tá? Quem que é o órgão máximo desse poder? Então, lá no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, existem ministros, assim como os outros órgãos superiores do judiciário ficam em Brasília, que é o tal do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, né? E aí o que acontece? Existem esses poderes, né? O Poder Judiciário, ele também é formado lá nos estados. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça, a gente tem o Tribunal do Trabalho, tá? Então, quem são os membros do Judiciário? São os juízes? Sim, são os juízes. É que os juízes, lá na vara comum, são chamados de juízes. Lá, quando ele vira tribunal, ele é chamado de desembargador. E quando ele vira membro lá do Judiciário, do STF, do STJ, do TST, ele é ministro, né? Ele não é ministro do executivo, ele é ministro do judiciário, tá? Eu tentei desmembrar isso o melhor possível. Talvez a gente tenha falado um pouco disso nas aulas presenciais que a gente teve, por isso que eu coloquei aquela apostila de teoria geral do Estado lá no dia que a gente fez a revisão, tá? E aí, para esse trabalho, essa questão, então assim, a questão, só voltando que eu não falei para vocês o valor. A questão 3, eu coloquei valendo 1,5, tá? E essa questão 4, valendo mais 1,5, ou seja, meio ponto para cada um dessas fotinhos, né? Se vocês indicaram certo. Assim, eu não fui muito rigorosa, porque se eu fosse muito rigorosa, não estava, né, todos adequados. Mas assim, só não podia errar, né? Falar que o do Palácio do Planalto era do Legislativo, era do Judiciário, tá? Falando os poderes corretos, eu considerei. Bom, aqui no meu Zoom, fala, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, parar de compartilhar. Aqui para mim fala que faltam 3 minutinhos. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês entenderam. Se a gente encerra por aqui, porque a ideia era fazer só essa revisão mesmo, né? A gente tem pouca gente, inclusive. Então, assim, eu vou só finalizar para falar o seguinte. Então, eu considerei 6 pontos Foi a determinação, tá? 6 pontos dessa atividade. Eu considerei as atividades escritas que vocês fizeram, que vocês não entregaram na nossa plataforma, entregaram lá naquele Google Sala de Aula, tá? Eu tenho toda a relação de quem entregou, todos vocês entregaram. Aqueles que me entregaram são justamente quem não está mais no curso. Então, eu considerei 1 ponto para cada atividade, conforme a gente já tinha conversado, e considerei a participação no fórum, tá? Eu dei uma olhada geral no fórum, a maioria, assim, mesmo quem não vem na aula, participa do fórum, porque tem acesso à ferramenta, pelo menos para fazer um comentário, tá? Então, assim, eu considerei a participação de todo mundo, né? Eu espero que o professor Carlos Eduardo aprove essas notas, que eu já passei para ele, tá? Todo mundo ficou com nota boa, até porque, assim, eu acho que a gente tem que valorizar o esforço de vocês, né? Já é super difícil, tanto o meu quanto o de vocês, porque já é super difícil a gente estar tendo aula em casa, usando outras ferramentas, né? Fora vários de vocês que estão trabalhando da mesma forma, enfim, eu também estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse trabalhando indo para o escritório, né? E talvez até indo dar aula para vocês, porque você vai dar aula, você trabalha com uma metodologia mais simples, porque é presencial, né? Aqui demanda um trabalho grande. Então, eu espero que a gente consiga finalizar isso aí com sucesso. E assim que ele liberar, eu coloco as notas no portal para vocês. Eu sempre ajudo vocês me procurarem privadamente, né? Porque a ideia é não expor ninguém, não. É só fazer vocês entenderem o que erraram, o que não erraram, tá? Tudo bem? Dúvidas?
As meninas, pelo visto, não. E quem não tá vendo? Pedro, Sara, André, Cleide, tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo. Ah, então tá bom. Tudo. Mais alguma dúvida? Não, porque daqui um minutinho vai cair. Aí, eu acho que pelo menos a gente mantém, a hora que terminar, eu coloco essa aula que eu gravei lá no sistema para vocês, assim, quem não pôde assistir, pelo menos acompanha. E aí, assim, eu tenho tudo gravado, tá? Eu tenho uma pastinha com as atividades de vocês, porque assim, como é tudo online, a gente não se vê, né? E eu tô acostumada a fazer vista de prova, sabe? Assim, eu sento com o aluno e falo assim, você errou aqui, poderia ter feito. E agora, infelizmente, mas isso vai passar, gente. O que eu posso dizer é que isso vai passar e, se Deus quiser, no segundo semestre a gente já está todo mundo, vamos nos preservar aí para estar todo mundo tendo aula presencial. Tomara, né? Porque eu também não aguento mais essas aulas assim. Acho que vocês também não, né? Então eu tenho que ajudar minha filha. Ai, meu Deus, é um caos. É horrível. Adulto já é ruim, se imagina criança com aula online. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Eu vou parar de gravar.